livro do profeta Joel, capítulo 2. Oh, Senhor, vem sobre nós, meu Deus. Vem sobre nós, meu Deus, com teu Espírito Santo. Ah, Senhor, dai-nos o discernimento da tua palavra, meu Deus. Dai-nos o discernimento da tua palavra, meu Deus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Como disse Santo Agostinho, Senhor, que a tua graça, que o teu amor rompeu a surdez do ouvido dele. Assim faz conosco, Senhor, nesta noite. Rompe a surdez do nosso ouvido. A tua palavra, que é o martelo que esmiuça a penha, pois vem, Senhor, esmiuça essa penha do meu coração. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Fala conosco de forma maravilhosa neste momento da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. O versículo 13 do capítulo 2 de Joel nos diz assim: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião. Decretem um jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo. Consagrem a assembleia. Ajuntem os anciãos. Reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Amém? Tome seu assento e você pode glorificar o nome do Senhor, tá bom? Renda glórias ao nome do Senhor, pois Ele é digno, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, desde que nós começamos a ministrar no livro do profeta Joel, nós temos falado a respeito de uma convocação de Deus para com o seu povo. Uma convocação de Deus para com o seu povo. Deus convocando, Deus exortando, Deus chamando o seu povo para buscá-lo. Algumas catástrofes já tinham acontecido, a praga de gafanhotos. E agora o povo de Jerusalém e de Judá está à beira de serem atacados pelo exército da Síria, com a permissão de Deus. Então, na última mensagem, nós nos limitamos ao versículo de número 12, e nós vemos o Senhor dizendo para aquele povo: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. O Senhor falando para o povo de Israel, que estava lhes dando uma chance, uma oportunidade, para eles se arrependerem dos seus pecados, para eles se arrependerem da sua frieza espiritual e de eles se voltarem para Deus. Então, meus irmãos, na oportunidade de hoje que o Senhor nos dá, eu quero falar sobre a abrangência dessa convocação. A abrangência dessa convocação, desse chamado de Deus. No versículo 12, ele diz como esse povo deve se apresentar a Deus. Ele diz: olha, voltem-se para mim, um relacionamento pessoal, de todo o coração,
um relacionamento de intimidade, com jejum, com lamento e com pranto, um relacionamento de humildade, um relacionamento pessoal, um relacionamento de intimidade e um relacionamento de humildade, de quebrantamento na presença de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre quem é que Deus está chamando. Quem é esse povo que Deus está convocando para essa busca, para este momento? Quem é esse povo que Deus está dando essa segunda chance? É sobre isso que eu desejo falar na noite de hoje. A abrangência do chamado e da convocação de Deus. E é preciso nós entendermos, meus irmãos, a graça de Deus. A graça de Deus. Observe, desde que nós estamos pregando neste livro, eu creio que os irmãos são bem observadores. Nós vemos aqui, irmãos, que é Deus quem está tomando a iniciativa de reconciliar o povo de Israel consigo. O povo, como nós estudamos o capítulo 1, não estavam nem aí. Ele chama de bêbados, os ébrios. Despertem, abandonem o vinho de vocês. A casa do Senhor foi fechada. Todas as plantações foram perdidas e os animais estão morrendo por causa da seca. Até as ofertas foram estacionadas, paradas. Não há mais ofertas na casa do Senhor. Tudo isso por conta de uma frieza espiritual, de uma estagnação espiritual. Então, Deus havia lançado um decreto, uma palavra, e Deus tinha toda a razão em cumprir. Mas Deus, como eu disse, Ele anuncia uma nova chance, uma nova oportunidade. Observe, irmãos, que é Deus que toma iniciativa. E aqui nós vemos a graça de Deus aqui de uma forma poderosa e maravilhosa. É Deus quem toma iniciativa de reconciliar o pecador com Ele. Da mesma forma que Deus faz comigo e com você. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando Ele chama Israel para essa busca, é interessante que Ele diz que não quer que essa busca seja apenas uma busca exterior, mas seja de fato uma busca sincera na presença de Deus. Ele diz no início do versículo 13, rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, Ele está ensinando como Ele quer que o seu povo se volte para Ele. Não apenas numa encenação, não apenas de forma teatral, mas de forma sincera, de forma honesta. E Ele diz, volte-se para mim, volte-se para o seu Deus, com o coração quebrantado e contrito. Nós devemos, meus irmãos, buscar o nosso Deus com toda a nossa sinceridade, com toda a nossa honestidade. E por quê, pastor? Diante de tantas catástrofes que têm acontecido, por que é que Deus quer que eu busque Ele? Me dê uma razão, me dê algo, pastor, que me motive a buscar esse Deus. Se essa era a pergunta de Israel, e se essa é a minha, a sua, a nossa pergunta, olha o que ele diz no versículo 13. Pois o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, muito paciente e cheio de amor, e arrepende-se e não envia uma desgraça. Olha a coisa maravilhosa a qual Deus usa o profeta para falar com Israel, e que usa também para falar com a minha vida e com a sua. Meus irmãos, nós podemos nos voltar para Deus, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Amém, igreja? Amém? Você crê? Olha o que a palavra do Senhor nos diz no livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, capítulo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Eu creio que essa palavra vai servir de grande consolo para a minha vida e para a sua. Eu sei que o nosso irmão Evânio está nos ajudando aqui com o Data Show, mas se você puder marcar na sua Bíblia, sublinhar, com certeza você terá o maior aproveitamento até para conferir depois. Olha isso aqui, irmãos, Isaías capítulo 1, versículo de número 18. Ele diz assim, olha, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Quem é que está falando, igreja? O Senhor. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate,
eles se tornarão brancos, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã, se vocês estiverem dispostos, olha aí, a obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Se vocês estiverem dispostos a obedecer a palavra, se vocês estiverem dispostos a se voltar para Deus, Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Mas primeiro, Ele quer operar uma purificação, uma transformação, uma santificação na minha vida e na sua. Não importa a gravidade do nosso pecado, isso não é peso nenhum para Deus. Ele diz, ainda que sejam vermelhos como a escarlata, eu o tornarei branco como a neve. Quem está dizendo isso é o Senhor. Então Ele está dizendo para mim e para você que nós podemos nos voltar para Ele porque Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é compassivo, Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de amor, amém, igreja? Olha o que a palavra de Deus nos diz no Salmo de número 103. 103, por favor, me acompanhe até o Salmo de número 103. Louvado seja o Senhor. Salmo de número 103. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Versículo de número 8. Salmo 103, versículo de número 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio. Glória a Deus. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então, igreja, eu pergunto, nós podemos nos voltar para Deus? Deus tem graça, misericórdia para ser derramado nas nossas vidas, amém? Então nós devemos nos voltar para esse Deus. Nós devemos nos voltar para esse Deus. Pastor, eu tenho andado tão frio, tão relapso, tão relaxado nos meus cuidados espirituais. Já não tenho orado como antes, já não tenho jejuado como antes. Pastor, eu tenho andado tão relaxado na minha leitura bíblica. Pois hoje, meu querido irmão, minha amada igreja, o Senhor está dizendo aqui, pois rasga o teu coração na minha presença, meu filho. Volta-te para mim, meu filho, porque eu sou misericordioso, eu sou paciente, eu sou compassivo e eu sou cheio de amor. Volte-se para mim de todo o teu coração. De todo o teu coração. Aí ele fala ainda ali para o povo de Israel, versículo 14. Talvez, olha a linguagem do profeta. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. Quando no versículo 14 ele está dizendo assim, busque a Deus, quem sabe ele não volta atrás e se arrependa. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus não se arrepende. Pastor, mas por que é que eu estou lendo aqui no versículo 14 que se eu buscar a Deus, pode ser que Deus se arrependa? Irmãos, aqui é algo que os estudiosos, a teologia chama de antropopatia. Olha essa palavra como é complicada. Antropopatia. Pastor, o que é isso, pelo amor de Deus? É quando nós queremos explicar alguma coisa relacionada entre Deus e o homem e nós colocamos em Deus um sentimento humano. Um sentimento humano. Deus chorou, o Espírito Santo sente ciúmes, coisas desse tipo. Então aqui diz que Deus, se o povo buscar, quem sabe Deus não volta atrás e muda a sua opinião. Nós precisamos entender o seguinte, irmãos. Deus está de braços abertos para abençoar o seu povo. Alguém crê nessa palavra? Em nome de Jesus? Irmãos, o que é que nos separa de Deus? São as lutas, são as provações, são os problemas. O que nos separa de Deus é o quê? O pecado.
Então, quando nós nos voltamos para Deus, não é que Deus mude, na verdade quem muda somos nós. Na verdade quem muda somos nós. E é exatamente isso que Deus, entre aspas, está esperando de mim e de você. Essa mudança. Ao invés de nós estarmos andando relapsos, ao invés de nós estarmos andando descuidados, nós resolvermos de fato rasgar o nosso coração na presença de Deus. Aí o que é que Deus diz? Então, olha aqui, no versículo 14. Ele poderá passar por vocês e deixar uma bênção. O que é que ele está dizendo aqui? É mais ou menos o cumprimento de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, vamos usar aqui uma linguagem bem popular, para a gente tentar entender. Nós lemos no capítulo 1 que as ofertas de manjares haviam cessado. Capítulo 1, versículo 9. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. O que é que aconteceu? As ofertas ali na casa do Senhor já estavam praticamente sem existir. Mas olha o que é que Deus está dizendo. O que eram os sacrifícios? O que eram as ofertas derramadas no templo do Senhor? Era a obra de Deus, era o perdão de Deus, era a misericórdia de Deus, a expiação, o perdão de pecados. Sim ou não? Olha o que é que Deus está dizendo aqui, olha. É como se Deus dissesse assim, a minha obra, o meu plano, as minhas promessas estão de pé. Eu só estou esperando, eu só estou aguardando que o meu povo se arrependa, que o meu povo vire as costas para o pecado, que o meu povo desperte, para que eu possa passar por ele, abençoando aqui, abençoando aqui, abençoando ali, abençoando acolá. Eu estou esperando só o meu povo se rasgar na minha presença, para que eu possa abençoar e para que toda obra, ofertas de cereal e ofertas derramadas, elas voltem a acontecer normalmente. Meu irmão, muitas vezes nós pensamos que aquele projeto, aquela promessa que Deus fez para a minha vida e para a tua, através da palavra de Deus, através de alguém que Ele usou para a tua vida, talvez pelo fato de nós andarmos tão distantes dos caminhos do Senhor, a gente pensa, não, provavelmente aquele plano foi esquecido, aquele plano foi amassado como se amassa a folha de papel e foi jogado e agora não tem mais jeito. Mas querida igreja do Senhor, em nome de Jesus eu tomo posse dessa palavra para dizer que as promessas de Deus estão de pé, que a obra de Deus está de pé, que os planos de Deus para a minha vida, para a tua vida, para esta igreja estão de pé. Ele só está esperando um povo, eu e você, rasgar o nosso coração na presença dEle, buscar a face dEle, chorar na presença dEle, para Ele voltar a derramar todas aquelas bênçãos prometidas. Aleluia. Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu. Porque todas as promessas do Senhor têm o sim e o amém. Deus não se esqueceu. Em nome de Jesus, receba esta palavra, a qual o Espírito Santo me induz e me conduz a ministrar para a igreja. Deus não se esqueceu das promessas. Deus não se esqueceu das promessas, aleluia. Eu recebo esta palavra com toda a alegria do meu coração. Todas as promessas de Deus estão de pé, todas as promessas de Deus têm o sim e o amém, e eu recebo em nome de Jesus. Então, igreja, se Deus se revela dessa forma, compassivo, paciente, cheio de amor, dizendo, olha, me busquem, que eu passo por vocês e deixo uma bênção. As ofertas voltarão, as ofertas de cereal, as ofertas derramadas voltarão. Mas o que é que eu quero que vocês façam?
que é que eu quero que vocês façam? Aí ele diz aqui, meus irmãos, no versículo de número 15: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. 16. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Preste bem atenção, preste bem atenção. Agora aqui eu entro de fato no tema da nossa mensagem, a abrangência da convocação. Observe que o Senhor diz, toque a trombeta aonde? Aonde é que deve ser tocada a trombeta? Vamos trazer esta palavra de 2.850 anos atrás para hoje, para o dia 18 de novembro de 2020. Toquem a trombeta dentro da minha igreja. Lance a convocação dentro da minha igreja. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que a trombeta não era para ser tocada para os assírios que estavam vindo atacar Israel ouvir. A trombeta era para ser tocada dentro das muralhas de Jerusalém. Escuta. E o segundo detalhe, essa trombeta não estava sendo tocada para pedir o povo de Jerusalém para se preparar para a guerra. Essa trombeta estava sendo tocada para convocar o povo de Jerusalém para se arrepender. Era para se arrepender dos seus pecados. Meus irmãos, eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Os nossos problemas não são as lutas. O nosso problema não é o ataque do inimigo. Nosso maior problema é a ausência de Deus. Os irmãos concordam? Porque, meu irmão, desde que nós somos crentes, desde que a gente se entende por gente, sempre houve ataque de todos os lados, sim ou não? Sim ou não? Mas nós estamos apegados à promessa que o Senhor disse para nós. Primeiro, qual é o nome dele? É Emanuel. Glória a Jesus. Então sempre houve ataque inimigo. Sempre houve. Mas por que é que eu e vocês ainda estamos de pé? Por causa da presença? Por causa da presença? Obrigado, Júlio. Glória a Jesus. É por causa da presença de Deus que nós estamos de pé. Então, quando ele diz tocar a trombeta em Sião, irmão, e ele diz assim, olha, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, presta bem atenção. E essa convocação, agora vai dar certo. Glória, obrigado, irmão Júlio. Essa convocação é para toda a igreja. Essa convocação, irmãos, era uma convocação de uma assembleia pública. Era para todos estar buscando, todos, sem exceção. Todos. Nós sabemos, irmãos, que existe o nosso secreto com Deus. Existe o Mateus 6,6. Entra no teu quarto e fecha a porta. E ora em secreto. E o teu Deus, que sabe o que acontece no secreto, te recompensará, te abençoará. Mas aqui, irmãos, eu estou falando, à luz da palavra de Deus, de uma convocação para todo o povo. E aqui envolve toda a igreja. Toda a igreja. Por quê, pastor? Porque o problema, irmãos, não estava só em um ou em outro. O corpo estava todo doente. Então exigia que houvesse aqui uma convocação geral. Aqui, irmão, é algo parecido com o que nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 20.
Segundo Crônicas, capítulo de número 20, quando Josafá recebeu aquela notícia de que os 3 exércitos vinham contra ele, olha o que a palavra de Deus nos diz, que aconteceu ali em Judá. Olha isso, segundo Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda Para buscar a ajuda de quem? Do Senhor. Olha o versículo 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. O que eu estou querendo dizer aqui, agora de forma aplicada para a igreja, irmãos, todos nós devemos nos reunir para buscar o Senhor. Tanto você deve ter a sua oração em secreto, a sua oração a sós com Deus, mas também existe a reunião, irmãos, do povo de Deus. Para a nossa igreja, especificamente, a reunião de sexta-feira, que é o círculo de oração. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que a igreja precisa se reunir para buscar, para adorar. Domingo eu iniciei a minha mensagem com uma frase que eu mesmo fiquei pensativo nessa frase que eu citei durante o sermão. A igreja do Senhor, ela tem andado movimentada e não avivada. Muitas vezes nos meus sermões eu sou duro nas minhas palavras, mas é porque é o sentimento de um pastor que quer ver a obra de Deus progredindo e os cristãos crescendo. Aí às vezes pode os irmãos me entenderem mal, porque pode ser que quando eu diga alguma coisa o irmão pense que eu estou com raiva de alguém. Mas na verdade a minha fala é tentando abrir os olhos da igreja. Da igreja. Por exemplo, eu fiz uma reunião com os líderes, está como mais ou menos 3 semanas. Uma reunião com a liderança da igreja. Terminou o culto, nós ficamos aqui conversando. Aí eu perguntei às lideranças: qual é o dia que a juventude se reúne para orar? Silêncio. Qual é o dia que as mulheres se reúnem para orar? Uma reunião de oração só das mulheres? Silêncio. Qual é o dia que os obreiros se reúnem para orar? Silêncio. Quando eu disse isso, praticamente todos ficaram: rapaz, pois não é verdade. Aí eu peguei e disse: é por isso que eu convido todos para estar no círculo de oração. Para buscar a Deus. Irmãos, igreja do Senhor, vocês têm noção de como está esse mundo aí? Como os nossos filhos estão expostos? Você pode passar 24 horas com seu filho? Tenho certeza que não. Você tem que liberar ele para ir para a escola, para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, para ir para onde quer que seja. Você não pode. Mas nós podemos levantar um clamor pedindo a Deus que cubra, que proteja, que guarde, que livre. E essa é a minha intenção. Irmãos, é uma palavra pastoral que eu estou dando. Vocês já perceberam que geralmente no culto de domingo eu não sossego? Eu fico lá e cá, lá e cá, lá e cá. Perceberam, né? Estou parado aqui da fé. Irmãos, quando eu venho de lá para cá, pastor Clésio, irmão Eli, igreja. O que tem de irmãos na hora do culto, ligados no WhatsApp. E agora que eu estou pregando, eu sei que tem também.
Irmãos ligados no WhatsApp, ligados nas redes sociais. Eu vou passando aqui só no rabo de olho, ó. Aí eu vejo, está lá, um bocado no WhatsApp, na hora do culto. Na hora do culto. É uma situação delicada. E que muitas vezes a gente pensa, irmãos, que não tem peso no mundo espiritual. Tem. Tem. Porque o que está acontecendo aqui, você veio para um local para você adorar a Deus. Mas quando chegou aqui, você dividiu a sua adoração. Eu já estou despertando aqui um desejo em mim, de no dia do culto de domingo, antes do culto começar, né? E essa exortação começa em mim, viu? Essa exortação começa em mim. Eu pegar o microfone e dizer assim: irmãos, pelo amor de Deus, não filme, não tire foto, não faça nada, só adore. Só adore. De preferência, quando você vier para o culto, chegar aqui, desligue o seu celular. Não, pastor, mas eu posso receber uma ligação. Então desliga os dados móveis. Deixa o celularzinho só para ligação. Porque, irmão, está virando assim uma coisa sem explicação. Sem explicação. Pastor, mas que mal há nisso? O problema são os exageros. A igreja, o culto em si, irmãos, está se tornando mais um trampolim para as nossas redes sociais. Quantas pessoas já não viram lá como é aquele history do Instagram? É history, é? A pessoa recebe o vinho e o pão da ceia, bota em cima da Bíblia e bate a foto para postar no history do Instagram. O que eu condeno não é o ato em si, é o excesso. É o excesso. Irmãos, eu posso estar sendo radical, mas está estragando a atmosfera do culto. Diz que quando ele encontra aquela moça, quando ele recebe o sinal de Deus que é ela, o que é que ele entrega a ela? Presentes. E naquela mensagem eu usei Eliezer como que sendo uma simbologia do Espírito Santo, presenteando a noiva. Irmãos, por que é que na nossa igreja a gente tem muita vaidade, a gente tem muita foto em Instagram, a gente tem muita foto em Facebook, a gente aparece demais nas redes sociais, mas essa igreja está sem poder? Essa igreja está sem poder. Porque o Senhor está dizendo: olha, eu quero que toque a trombeta em Sião. Eu quero convocar o meu povo ao arrependimento, a se voltar para mim, a se voltar para mim, a se voltar para a minha presença. E é todo o povo. Essa palavra, irmão, começa no Júlio, vai arrodeando aí, passando de fileira em fileira, termina lá no irmão Eli. Quando termina no irmão Eli, pronto, pastor, completou a igreja. Não, completou não. A chibatada maior vai ser em cima de quem está aqui. É em cima de quem está aqui, da liderança. Porque nós precisamos entender que a igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro e ela só é adornada pelo Espírito Santo, o Consolador. O Consolador. A igreja do Senhor, ela tem que se comportar de forma séria. De forma séria. A trombeta deve ser tocada em Sião. O povo deve se reunir para buscar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Eu achei muito bonito como aconteceu hoje a oração das primícias. Já havia algum tempo que eu vinha pensando, cheguei até a conversar com a irmã Taniele. Eu disse: minha filha, Deus tem falado comigo para orar, aquelas orações da igreja é para orar. Não é para a gente ficar cantando 10 louvor aqui esperando o povo chegar, não, é para orar. Que a gente tem essa mania de canta mais um, porque tem pouca gente ainda, canta mais um. Hoje eu quase entrava em contato com o irmão Marcos Paulo, para dizer: Marcos Paulo, hoje eu estou pensando em fazer só os 3 louvores da harpa e a palavra.
Para a gente ser bem direto, hoje nas primícias, nós chegamos, foi feita a leitura da palavra, um irmão deu uma palavra, acho que não foi nem de 5 minutos, ele só fez ler e praticamente explicou alguma coisinha ali, e nós dobramos os joelhos e passamos aproximadamente 40, 45 minutos a igreja de joelho, clamando. É preciso haver um despertamento, irmão. Reunião de oração não pode ser entretenimento. Reunião de oração tem que ser reunião de joelho no chão. Tem que ser reunião de busca. Não é reunião de oração? Nós já temos culto. O culto a gente louva, a gente bota um grupo de louvor e tem a pregação da palavra. Mas reunião de oração é reunião de oração. Tem que dobrar o joelho e orar. Tem que buscar a face do Senhor. Tem que botar o rosto no pó. Tem que clamar, como ele está dizendo aqui, olha, se volte para Deus e clame, clame, clame. Quem sabe ele passa por vocês e deixa uma bênção. Aí talvez você diga assim, pastor, mas aí a oração vai ficar totalmente sem graça. Irmão, você sabe o que é graça? Se a gente começar a orar, a gente vai se encher de graça. Pastor, mas vai ficar desanimado. Irmão, esse é o nosso problema. A gente quer preparar a liturgia para agradar a gente. A gente quer preparar a liturgia para agradar a gente. A gente quer que o culto seja bom para a gente. Pastor, mas que mal tem, a gente gosta. Não, está certo. O problema é que irmãos, nesse culto, não sou eu, nem é você. Não somos nós a prioridade. Esse culto aqui não foi feito para nenhum de vocês. Esse culto não é preparado para mim. Esse culto não é preparado para grupo de louvor, para pregador. Esse culto aqui não é preparado para homem, não. Isso aqui, irmãos, é a reunião do povo santo para adorar a quem? A Deus. Então eu tenho que vir com o meu coração voltado para Deus, para adorar ao meu Deus. E aí o que é que acontece? Cada um que está na responsabilidade dentro de um culto, irmão Júlio está na transmissão. Irmão Júlio, seu coração tem que estar em Deus, para você fazer para Deus. O irmão Evânio está ali nos slides do louvor. O irmão Evânio tem que estar consagrado a Deus para fazer para Deus. O grupo de louvor vai adorar. O grupo de louvor não tem que se preocupar como prioridade se o louvor vai sair bonito para agradar os homens, para fazer chorar, para fazer bater palma, para fazer pular. O grupo de louvor tem que louvar a Deus. O grupo de louvor tem que louvar a Deus. Desde o baterista até o vocalista, tem que louvar a Deus. E o pregador não é para estar preocupado aqui com hoje eu quero abalar, hoje o povo vai pular, hoje o povo vai tremer, hoje eu estou com tudo. Não, você tem que pregar fielmente a palavra de Deus. Você tem que expor fielmente a palavra de Deus. Se alguém vai pular, se alguém vai gritar, se alguém vai chorar, se alguém vai se levantar e vai embora, aí é com o Espírito Santo. Mas o pregador e cada pessoa que aparecer nesse culto, tudo que ele fazer, tem que fazer para a glória de Deus. Tem que fazer para a glória de Deus. É o nome do Senhor, irmãos, que tem que ser glorificado. É por isso que a trombeta tem que ser tocada em Sião. É por isso que a trombeta tem que ser tocada em Sião. Aí ele diz, reúna o povo. Reúna o povo. Aí agora ele vai dizer, quem é que ele quer que reúna? Quem é que ele quer que reúna? Olha isso aqui, irmãos. Não fica de fora ninguém. Essa palavra era para ser domingo, Marlene. Essa palavra era para ser domingo. Primeiro lugar, quem é que ele chama? Reúna os anciãos. Reúna os anciãos. Irmãos, os anciãos ali para o povo de Israel, aquele povo mais velho, experiente. Dentro da cultura judaica, os anciãos eram os que tinham mais a ensinar. Geralmente não se tinha escolas judaicas. Eram os anciãos que ensinavam as crianças. Quando Samuel foi desmamado, Ana e Eucana levaram ele para a escola particular de Jerusalém. Amém? Vá aprender aos pés do sacerdote ali, na casa do Senhor. Você lembra aquele episódio de Lucas, quando Jesus tinha 12 anos de idade? Quando procuraram ele, que não acharam onde é que ele estava?
entre os anciãos, entre os doutores, fazendo o quê? Respondendo perguntas. Era a maneira como eles ensinavam uns aos outros. Os anciãos. Aqui para nós, o nosso contexto, preste bem atenção. Aqui para nós, o contexto hoje da Igreja Bíblica Boa Semente, isso aqui está falando de quem? Sabe de quem? Da liderança. Quem é que tem que ser chamado para buscar a face do Senhor? A liderança da Igreja Bíblica Boa Semente. Chame a liderança. Chame a liderança para orar, para buscar a face do Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos, que isso aqui não é história inventada pelo pastor Flauber, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está dizendo aqui, olha, está vindo aí o exército grande para destruir tudo, mas o Senhor está dizendo, se voltem para mim, se voltem para mim, que a mesma mão que está trazendo o exército pode parar ele, que é a mão de Deus. A mesma mão que está permitindo o inimigo atacar é a mesma mão também que pode parar esse exército. Então, chame a liderança para orar. Mas sabe o que foi que nós entendemos, irmãos? Nós entendemos que a liderança é levantada para limpar banco, para ajeitar cadeira e para lavar a igreja dia de culto. E nós precisamos desmanchar esse folclore gospel. Liderança, irmãos, antes de qualquer coisa, é para estar prostrado aos pés do Senhor. Liderança, antes de qualquer coisa, é para estar chorando nos pés do Senhor. Toda a liderança, toda, não tem esse negócio não, toda a liderança. Qual o segundo grupo aqui que ele chama? Preste bem atenção, irmãos. Segundo grupo que ele chama, primeiro os anciãos. Depois, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Preste bem atenção. Reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Eu pergunto à igreja, uma criança que mama, pequenininha, ela tem entendimento do que é buscar a Deus? Não. Não. Agora você pega uma criança, coloque ela na frente de uma televisão, coloque um vídeo de forró, aqueles dançarinos de forró, para ela assistir. 2 horas depois, ela está fazendo do mesmo jeito ou não está? Está ou não está? Sabe o que é que Deus estava dizendo? Eu quero que as crianças vejam os seus pais chorando na minha presença, para que elas aprendam com o exemplo como é chorar na presença de Deus. Irmãos, eu estou tentando me lembrar que na história, quando foi que nós tiramos as nossas crianças do culto? Porque agora os pais e as mães têm que trazer um saco de xilito, um bocado de todinho e mandar as crianças lá para cima. E eu ainda tenho que ter a maior paciência com as irmãs que trabalham com as crianças para dizer, pastor, dá um aviso aí aos pais para não deixar as crianças subir com alimento e com brinquedo, que dá maior confusão. Eu não sei se ainda existe, mas eu cheguei a alguns cultos, principalmente na Assembleia de Deus, que era bem aqui o campo das crianças. As primeiras fileiras. Pastor, mas é porque um culto para uma criança dessa é muito chato. Mas é interessante, irmãos, que nessa Assembleia de Deus tradicional, antiga, a gente via criança pregando a palavra de Deus nos cultos infantil. A gente via as crianças pregando a palavra de Deus no culto infantil. A gente via as nossas crianças dizendo na escola, tia, eu não vou brincar quadrilha. Por quê, meu filho? Menino desse tamanho, porque eu sou de Jesus. Pastor, mas o senhor tem que entender que a gente manda para lá, porque lá usa uma linguagem infantil, sim. É verdade. Mas infelizmente hoje, nós tiramos as nossas crianças do culto para fazer o culto infantil. E me desculpem a minha sinceridade, mas sabe por quê? Porque elas não têm exemplo nem dentro de casa.
pega o celular e bota o menino para assistir Felipe Neto, para ele não perturbar. Pega o celular e instala jogo para o menino não perturbar. Aí o que me chama a atenção, me desculpem, mas sabe o que é que me chama a atenção? É que a gente chega aqui com o celular, o mais novo aí, eu não sei nem o que é, o mais novo aí, que é não sei o que, é não sei o que. Aí o pai chega e diz, armaria, pastor. O meu filho é muito inteligente, pastor, esse menino mexe nesse celular e coisa que nem eu sei. Que menino tão inteligente não consegue ficar no culto? E se não tiver salinha, o pai e a mãe não vêm para o culto. Se não tiver salinha. Ou vocês estão estranhando esse pouco número de crianças nos cultos da semana? Porque nós não estamos dando exemplo para as nossas crianças, irmãos. Quem está educando as nossas crianças é o celular, é o YouTube. Você já parou para pensar como vai ser essa geração, irmãos, daqui a 10 anos, 15 anos? O Senhor está dizendo, olha, era uma convocação para chorar na minha presença, para chorar. E eu quero que leve as crianças. Não, mas eu não posso ir porque a minha criança é pequena, por leve, empendurada no peito. Para escutar o choro, não sei o que, não sei o que. Leve. Meus queridos irmãos, eu não estou inventando, eu não estou aumentando, eu não estou acrescentando. Eu estou falando da palavra de Deus. Lá no Iguatu, tinha um menino mais ou menos do tamanho da Irla. Ele chegava cedo no culto, pastor Clésio. Ele já sabia onde é que os bateristas tudo escondia as baquetas, porque sabia que quando ele chegava na igreja, ele ia direto para a bateria. Tamanho da Irla ali. Meu amigo, e quando ele chegava, que ele sentava nessa bateria, tinha era Zé para tirar ele. Mas diz aí que o menino acompanhava já o louvor da harpa bem direitinho na bateria. Por quê? Porque o pai levava, fique aí, fique aí, fique aí, fique aí, até aprender. Qual das nossas crianças cita um versículo bíblico? Um versículo, um. Ah, pastor, a culpa é do Emerson, da Natália, da Lívia, do Jonathan, da Carol, que não sabe ensinar lá em cima. É não, irmão. É não. É a escola que tem responsabilidade de ensinar seu filho? Em casa. Pronto. É. Desse jeito. Nós precisamos, irmãos, voltar. Em algum momento nós estamos, nesse ponto nós parecemos com a igreja de Éfeso. Em algum ponto nós nos perdemos. E nós temos que voltar. Pastor, mas é muito radical, pastor. Irmãos, foi exatamente por perder isso que a igreja está na situação que está hoje. A trombeta está tocando. Ele está dizendo, reúna os anciãos para ser exemplo. E reúna também as crianças, até as que mamam. Terceiro lugar, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Você sabe por que ele chamou a atenção aqui dos recém-casados? Olha Deuteronômio 24, versículo 5. Deuteronômio 24, versículo 5. Deuteronômio 24, versículo 5. Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado para a guerra e nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano, ele estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Lei de Moisés, viu? Imagina aí, meu amigo. O cabo empregado aqui, concursado do Estado, casou, 1 ano de licença. 1 ano. Era assim que era o povo judeu. 1 ano sem ir para a guerra, porque provavelmente se fosse para a guerra não sabia se voltava, né?
Aí ele tinha que cuidar da esposa, fazer a esposa feliz durante um ano e deixar descendência, para o nome da família se estender. Mas olha o que é que Joel diz: até o noivo que está na licença de um ano, venha para buscar a face do Senhor, porque o momento é de urgência e não tem tempo para prazer nem para lazer, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Irmãos, olhe para mim, preste atenção. Chega momentos na nossa vida, e eu acredito que esses sejam deles, chega um momento na vida da igreja, que não tem esse negócio de lazer não, irmão. Tem que se voltar para buscar a face do Senhor mesmo. Tem que se voltar para buscar a face do Senhor mesmo, para jejuar, para buscar, para clamar. Esse final de semana, eu caí numa pegadinha, esse final de semana que vem. Eu estava convidado para pregar no dia 28 desse mês, um sábado, na cidade de Iguatu. Assembleia de Deus, Palavra de Vida, pastor Josué e pastor Leonardo. E tudo certo. Quando foi alguns dias atrás, o pastor Josué ligou para mim: pastor Flávio, o senhor está lembrado do compromisso, né? Tô. Dia 28. Ele: não é 28 não, é dia 22. Eu no telefone ali não dei muita atenção. Aí no dia 22 eu calculei, né? 28 para 22, aí eu fiz a matemática da Dilma. É uma semana. Então pronto, é só um sábado anterior. Eu disse: ó, Daniel, não é dia 22, não é dia 28, é dia 22. Então a gente viaja na sexta, eu prego lá no sábado, domingo de manhã a gente tropa para cá, para que eu esteja no culto à noite. Tá tudo certo, beleza. Aí eu estou aqui na minha sala fazendo algumas anotações, há uns rabiscos de projeto para 2021. Quando eu pego o calendário, olho o 22. Não, na verdade, me passaram a foto do evento. Os dias dos pregadores. Sexta-feira, pregador fulano de tal. Sábado, eu disse: não, sábado era para ser eu. Sábado, pastor Leonardo. E domingo, pastor Flávio, da Igreja Bíblica Boa Semente de Fortaleza. Eu disse: domingo? Aí quando eu olhei no calendário, domingo 22. Daniele de Jesus, caí na pegadinha. A Daniele: e agora? Eu disse: agora que já está anunciado, cartaz e tudo. Aí nesse final de semana eu não vou estar na igreja. Vai estar tudo na responsabilidade do pastor Clésio e dos obreiros. Domingo eu vou estar pregando na cidade de Iguatu. Mas o meu desejo é estar aqui, irmãos, com a igreja. Pastor, mas o senhor vai estar lá fazendo a obra de Deus também. Amém, com certeza. E vou com muito carinho, com muito amor. Mas o meu desejo era estar aqui com a minha igreja. Aquele final de semana que eu viajei, irmãos, eu ficava impacientezinho. Olhando nas câmeras, como é que estava a limpeza da igreja, olhando nas câmeras do meu celular. Na hora do culto, eu fui lá assistir o culto. Eu estava com os irmãos, eu fui me retirar, fui assistir o culto sozinho no quarto, botei o fonezinho de ouvido, a tela no celular. E assisti o culto todinho. E disse: oh, meu Deus, eu vontade de estar lá. Porque a igreja do Senhor tem que se reunir para buscar a face de Deus, irmãos. Eu fico muito triste quando um crente troca o culto por qualquer coisa, irmão. Crente alega cansaço para não vir para o culto. Eu fico pé da vida, não vou mentir, nessa parte eu sou radical. Crente alega estar cansado. Não, eu não vou hoje porque eu estou cansado. Cansado de quê? Porque se aparecer algum lazer, embora para o açaí, embora não sei para onde, embora pedalar, não tem cansaço não, irmão Robson. Mas para vir para a casa de Deus tem cansaço. Irmãos, eu estou vendo a hora de Deus mandar, entre aspas, o exército assírio, para ver se nós despertamos, porque a pandemia não foi suficiente. A pandemia não foi suficiente, nós estamos colocando os nossos interesses à frente da obra de Deus. Pastor, mas eu tenho que viver. É exatamente por causa desse pensamento que a igreja está do jeito que está, irmãos. Nós precisamos despertar para buscar a face do Senhor, para chorar na presença de Deus, para que o Senhor derrame um despertamento, para que o Senhor derrame um avivamento na igreja do Senhor. Está dando para entender esta palavra? Até os recém-casados, olha, deixa o seu lazer, porque a hora agora é de urgência, de emergência. A igreja precisa se reunir para buscar a face do Senhor.
A igreja do Senhor foi levantada por Deus, irmãos. Não para ser um parque de diversões, mas para ser um exército. Para pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Irmãos, o mal está vindo com todas as forças. O mal está vindo com todas as forças. Nós não podemos brincar, irmão. Agora veja como essa palavra ela é tão verdadeira. Ele diz, olha, reúna o povo, congrega a assembleia, ajunte os anciãos, reúna as crianças, mesmo os que mamam de peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos e buscar a face do Senhor. Aí o versículo 17, irmão, foi assim uma lenhada assim em mim, dando com 2 pés. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor, aí aqui é com nós, viu, pastor Clésio? Aqui é com nós. Tira o povo e fica nós aqui. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar do Senhor, orando. O que é que o sacerdote tem que fazer? Chorar e orar. Pastor Clésio, eu e o senhor temos uma responsabilidade muito grande sobre esse rebanho. Muito grande. O senhor, pastor Clésio, nós não podemos jamais pensar que isso aqui pode se manter por força humana. Pastor Clésio tem um emprego que ele lidera várias pessoas, ele é um gerente, numa torre empresarial. Pastor Clésio tem curso para isso, tem curso para aquilo, as pessoas lá estão sob o comando dele, são todos carteira assinada. Tem até outras empresas terceirizadas sob o comando do pastor Clésio. Lá o pastor Clésio administra com conhecimento, com a experiência que ele tem de gerenciar. Ele pode trazer isso para cá? Pode. Pode. Mas é totalmente diferente, irmão. É totalmente diferente. Porque aqui primeiro, irmão, o pastor Clésio não pode chegar aqui pregando e dizer assim, olha, vocês têm que me ouvir porque eu sou gerente de uma torre empresarial e eu conheço, viu? Não. A autoridade aqui em cima desse altar e para dirigir um rebanho, ela não é imposta. Ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. E só tem essa autoridade, pastor Clésio, tanto a minha vida como a do Senhor, se nós formos para os pés do Senhor chorar e pedir. Reverendo Hernandes Dias Lopes conta em uma de suas pregações um testemunho de um pastor coreano. Ele disse que percebendo, entrando um ano e saindo um ano, e a igreja estagnada. Não crescia, não tinha sinal de vida, nada. Quando foi um dia ele reuniu a liderança da igreja dele, também reuniu a sua família e disse, olha, na Coreia é uma cultura que todas as igrejas têm um monte de oração, né? Você botar lá no Google, você vai ver a imagem bem direitinho. É um cubículozinho, bem pequenininho. Acho que é 1,5 m por 1,5 m. Aí tem uma almofadazinha para você se ajoelhar e tem assim um esbarrozinho para você botar a Bíblia. Pronto. Fecha a porta e fica lá. É uma cultura coreana, Coreia do Sul. Esse pastor chamou a liderança da sua igreja, chamou sua família e disse, olha, eu vou sumir um monte de oração da nossa igreja. Todo mundo, não, mas isso é normal, todos os pastores sobem um monte de oração. Ele, não, eu vou subir para passar 40 dias em jejum. Quando chegou em aproximadamente o 17º, 18º dia, esse pastor disse que pensou que ia enlouquecer. Começou a vir as crises, a falta de alimento, tudo, o organismo reclamando, aquela coisa toda, que eu não sei explicar nessa parte biológica, sei lá. E ele pensou que ia morrer, pensou em descer, não, mas eu fiz uma prova com o Senhor, eu fiz um propósito com o Senhor de passar 40 dias. Ele disse que quando passou o 22º, o 23º dia, ele disse que veio sobre ele assim aquele refrigério, aquela paz. E quando deu o 40º dia do seu jejum, ele desceu. Segundo é dito naquele relato, uma igreja de 300 pessoas, em aproximadamente 2 anos, passou para 6.000 pessoas. Ele disse, as minhas pregações continuaram sendo a mesma.
Minhas pregações não mudaram. Mas o que foi que aconteceu? Um revestimento do Espírito Santo de Deus. Está faltando isso em mim. O medo é tão grande de deixar na responsabilidade. Meu Deus, não, se eu deixar, como é que o Marcos Paulo vai resolver isso? Que é só ele mandar um WhatsApp para mim, eu resolvo. Como é que os obreiros vão resolver isso sem eu estar no meio? A gente fica com essa coisa porque eu estou falando agora de mim, igreja. A gente pensa que é a nossa mão que segura. Tem 10 irmãs aí na responsabilidade do círculo de oração. O círculo de oração só está de pé por causa dessas 10? A oração das primícias só está de pé por causa da Tiesca e do Osmar? A oração do meio-dia só está de pé por causa da Aparecida e da Taniela? Essa igreja só está de pé por causa da minha vida e da vida dos obreiros? Não, irmão. Quem sustenta é a mão de Deus. Quem sustenta é a mão de Deus. E nós, como igreja do Senhor, e eu, principalmente como pastor dessa igreja, eu tenho que chorar e orar na presença de Deus. A gente fica tentando criar subterfúgios. Ah, se eu fizer assim, se eu fizer um cinema com pipoca, a juventude vai vir. Ah, se eu fizer um coffee break, as mulheres vão vir. Ah, se eu botar não sei o que aqui, vai ficar agradável, porque lá na igreja de fulano deu certo, então eu tenho que botar aqui. Puxa vida, a gente fica procurando estratégia de homem, e a gente esquece da estratégia que Deus deu, de joelho no chão, jejum e oração. Os sacerdotes devem chorar, 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 chorar e orar, dizendo: Senhor, poupa o teu povo, não deixa que a tua herança, o teu povo, seja motivo de chacota, e nem que o teu nome seja zombado entre as nações. Irmãos, é uma pergunta que eu tenho me feito. Quando eu estou nos meus devocionais, nos meus momentos de reflexão. Gideuzinho, até quando? Muitas vezes nós ficamos perguntando: até quando, Senhor? Eu acho que essa pergunta não é para ser feita. Eu acho que nós devemos chegar na frente do espelho e dizer: até quando, Flauber? Quando é, Flauber, que tu vai criar vergonha na cara? Porque eu já te disse o que é para tu fazer. Nós fomos ao Icaraí olhar a casa onde vai ter a convivência das mulheres. Vai ter um dia de convivência das mulheres. As mulheres estão organizando aí. Fomos eu, a irmã Fabi, a irmã Taniele, a irmã Poliana, a irmã Tiesca e a irmã Valéria. Preste atenção, viu, Robson, que eu vou dizer? Quando eu olhei aquela casa, irmãos, bem ali na Estrada Velha do Icaraí. Primeira coisa que eu disse assim: Fabi, será que a tua família e a família do irmão Robson me arranja essa casa assim toda quarta-feira? Para que é, pastor? Não, eu quero vir na terça-feira à noite para cá. Sei nem se eu trago a Taniela. Acho que eu deixo a Taniela em casa. Venham só com a minha Bíblia. Só para ficar a sós com Deus orando. Não quero zoada de WhatsApp no meu pé do ouvido. Não quero zoada de nada. Quero ficar lá. Ah, pastor, será que dá, Fabi? Porque, irmãos, nós precisamos tirar tempo para Deus. Principalmente eu. Porque senão, irmãos, até quando nós vamos viver essa vida tão rasa de evangelho? A trombeta está tocando, igreja. E essa trombeta está tocando dentro da igreja. Está chamando a irmã Antônia, está chamando a irmã Nilzete, está chamando o Romário, está chamando o Pedro, está chamando o Emerson, está chamando a Nívia, está chamando toda a igreja. Chamando toda a igreja para buscar a face do Senhor. Eu tenho me revestido de um sentimento, irmãos. 41 anos de idade, houve um tempo que eu ficava preocupado: Senhor, me usa assim do jeito que tu usa fulano de tal, assim para me pregar, e a igreja assim, dá cada pulo, tacar a cabeça nessas caixas de som de tão alto que eles vão pular. Mas já faz algum tempo, irmão, que eu tenho me preocupado não mais com isso, mas me preocupar em pregar a palavra de Deus fielmente, chamando a igreja para o compromisso.
Mas é tão chato, pastor. A mensagem do Senhor fica muito chata, a gente quer aquela mensagem mais avivada. Aí eu deixo para o Anderson, para o Alisson, para o pastor Clésio, né? Deixo para os outros. Mas o meu compromisso é com a verdade. Ah, pastor, e eles não pregam a verdade? Não, não. Como pastor da igreja, o meu compromisso é ser chato mesmo. Mas pregar do jeito que tem que ser pregado e chamar a igreja. Porque tem muitas pessoas brincando, irmão. Muitas pessoas brincando. E é preciso nós orarmos para Deus mandar um despertamento. Para Deus enviar um despertamento para a sua igreja. É tempo de buscar ao Senhor, igreja. É tempo de firmarmos a nossa aliança com o Senhor. A pergunta de Elias não foi assim: Senhor, até quando tu vai deixar? Não. Elias perguntou ao povo: até quando vocês vão caminhar em dois pensamentos? Elias não perguntou nada a Deus. Nesse momento dos profetas de Baal, ele só disse assim: Senhor, para que esse povo saiba que tu és Deus, manda fogo para consumir aqui o holocausto. Aleluia. Aleluia. Igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Vamos buscar mais a face de Deus. Vamos buscar mais a face de Deus. Vamos parar com as fotos. Vamos parar com as filmagens. Vamos chegar aqui e chorar na presença de Deus. Vamos parar com abraços na hora do culto. Se quiser abraçar, abraça depois, quando terminar o culto. Vamos parar com a dança dentro da igreja. Vamos parar com esse negócio de estar bebendo 5 litros d'água na hora do culto. Vamos chegar no culto e se concentrar em adorar a Deus. Vamos chegar no culto e se... Não, pastor, é porque eu passo a semana todinha sem ver o irmão, dá vontade de abraçar. Abraça quando terminar o culto, mas na hora do culto, sossega. Larga esse celular, velho. Eu quero bater foto, pastor, sei lá. Deixa para o outro bater foto. Tu se concentra na presença de Deus. Pastor, mas isso é para o senhor também. O primeiro que tem que criar vergonha na cara sou eu, irmão. O diabo nojento, irmão, é vaidade. Pense num negócio nojento, é vaidade. Muito obrigado, Senhor, por esta noite tão maravilhosa, tão abençoada, de louvor, de estudo, de ensino, de edificação através da Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, aumenta a nossa responsabilidade, pois Tua palavra nos diz que a quem muito é dado, também muito é exigido. E a partir do momento em que nós recebemos uma palavra como essa, a nossa responsabilidade só aumenta. Então eu te peço, meu Deus, que nos dê graça, que nos dê unção, revestimento, para que possamos viver, colocar em prática a Tua palavra, meu Pai, nas nossas vidas. Nos dá uma noite de paz, de descanso, de refrigério em Tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.